Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático, canal esse que é destinado a você, torcedor do Santa Cruz, que é fanático pelo clube, assim como eu sou. No vídeo de hoje vamos repercutir a entrevista de Itamar na coletiva. Ele que falou novamente da questão da pré-temporada, assumiu que tem culpa, mas também deixou na entrelinha uma insatisfação quanto às contratações. Então a gente vai repercutir isso aí. E eu vou pedir para que você já dê o like, compartilhe esse vídeo para algum amigo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e me ajude aí nesse meu projeto de divulgar o Santa Cruz para o Brasil e para o mundo, beleza? Vamos embora aqui repercutir a fala de Itamar. Eu estou entrando aqui no site, né, do GE e aqui o título da reportagem é o seguinte: após empate, Itamar volta a pedir reforço no Santa Cruz e cita a pré-temporada muito prejudicada. Técnico reaviva assunto após o 1-1 de muitas chances perdidas diante da decisão e cita a ciência da diretoria na necessidade de chegar novos atletas. A gente ficou devendo, lamentou. Eu não vou ler a reportagem completamente, mas eu vou colocar aqui alguns destaques nas falas dele. A primeira, ele fala o seguinte: a mesma frustração que a torcida tem, eu tenho, porque viajaram 6, 7 horas. Eu também. Eu estou aqui da mesma forma. Eu luto, trabalho, é meu emprego, eu sofro, eu choro, eu não converso, eu não consigo ser eu quando não consigo ter uma vitória. Mas, você ganha para isso. Mas eu não encaro dessa forma. Eu visto literalmente a camisa que eu estou representando, destacou. Aí outra fala dele aqui: o torcedor sabe das atitudes que eu tive para estar no Santa Cruz. E o torcedor precisa saber, e a própria direção também, que nós tivemos uma pré-temporada muito prejudicada. Muito prejudicada. E nós não conseguimos os reforços que a gente queria, frisou. Pois é. Então, o que é que a gente observa aí nessas frases do Itamar? Ele não está satisfeito com o time, obviamente, não é para estar, né? Santa Cruz ainda não ganhou, não jogou bem. Foi exatamente uma derrota na estreia, né? Contra o 13, valendo a vaga no pré-nordestão. Um empate ontem diante do Decisão, jogando muito, mas muito mal mesmo. E aí ele coloca aí como culpa, né? Lógico que ele assume alguns erros. E aí a gente vai comentar sobre isso, como o time começou jogando e como terminou. E aí eu vou pontuar, a meu ver, erros gritantes do Itamar. Mas ele coloca aqui bem claro, nas palavras dele, que nós não trouxemos os jogadores que a gente queria. Então isso é uma direta para a direção. Santa Cruz não conseguiu trazer um centroavante, Santa Cruz não conseguiu trazer um goleiro, né, que o Itamar pediu. Ele chegou até a revelar na entrevista, na coletiva, que foi para explicar a vinda de William Alves, que foi rejeitado pela torcida, né? E não foi por acaso, ontem foi horrível. E ele deixou claro que chegou a indicar um goleiro, mas a direção não quis, e também o que o goleiro pediu era muito alto para o que a direção podia pagar. Enfim, a gente observa que está tendo um conflito aí. Tá tendo uma insatisfação do Itamar com a direção, como é que foi feita a preparação do time, porque novamente, diferentemente do ano passado, que demorou muito até a antecipação das eleições, politicamente Santa Cruz estava aquele samba do crioulo doido, né? Antecipa, não antecipava, enfim, quando antecipou teve que correr atrás em um mês, né? Para montar o elenco, né? Eu me lembro que chegou o Natal, Santa Cruz anunciou 3 zagueiros de uma vez, né? Natal não, depois do Natal, foi perto de Ano Novo, e foi jogar com altos, com jogadores que tinham sido anunciados dias antes. Só que esse ano foi diferente, o clube ficou 9 meses sem jogar, então teoricamente dava muito bem para fazer um planejamento com calma da pré-temporada, e não fizeram. E isso é exatamente a reclamação, a insatisfação
que o Itamar deixa claro aí nas falas dele. E aí ele tá fazendo experimento, né? Então você pegar, por exemplo, o time de ontem, que começou o time começou o jogo dessa forma, né? Com o Totti, ele manteve o Totti na lateral direita, o Michel de zagueiro, o William de zagueiro, o Rodrigues foi para a lateral esquerda, né? O goleiro foi o Moisés. Então, essa defesa aqui não se encontrou, não inspira confiança. Totti fisicamente não tá bem. Aí o primeiro erro, a meu ver, do Itamar foi insistir com o Totti. Aqui, a meu ver, deveria ter entrado o Israel no lugar do Totti, né? Não deveria ser o Totti. Michel William Alves, infelizmente é o que tem, né? Everton Senna, Genilson. Everton Senna já tá na transição, mas é um jogador que o histórico dele não é confiável. Se machuca muito, tem jogado muito pouco. E convenhamos, Everton Senna, ao meu ver, não era nem para ter vindo, né? É um jogador limitado, mas tem um vínculo, né? Alguns torcedores gostam, já jogou aqui há muito tempo, mas fisicamente ele não tá mais em condições de jogar em alto nível, né? Então tá na transição. Ítalo Melo também está se recuperando de cirurgia, já fez a transição, mas é um jogador que a torcida não gosta, não inspira confiança. Juan piorou. Então assim, a defesa não tem. Hoje não tem opção. Então é o William Alves e Michel mesmo, tá? O Genilson, que veio para ser o capitão, um dos líderes do elenco, tá machucado e ninguém sabe quando vai jogar. Já soube de informações aí que tá até para ver uma forma do clube até reincidir, né, o contrato de forma amigável com ele, porque ele não tem perspectiva de voltar nem tão cedo. A contusão dele é séria. Então, não tem outra opção. Tem que se virar com esses dois até trazer mais alguém. A lateral esquerda há tempos que eu falo sobre ela. Já gravei 2 vídeos falando sobre isso. Nós não temos laterais esquerdo, né? Quem joga aqui ou é o Rodrigues, que é da posição, ou é o Balotelli ou o Matheus Vinícius, que não convenceu, tá? Matheus Vinícius tá muito mal. Até nos treinos ele não tá agradando. É outro jogador também que veio, né, com um certo status por ter sido vice-campeão da Série D, mas não tá agradando. Tá? Já jogou nesse lado aí, não foi bem contra o CSA, né? Aí você tem o Balotelli, que é um jogador que não é nada demais, ele faz o feijão com arroz dele, né? Mas o Santa Cruz tem problemas nesse setor, porque o Itamar já deu entrevista dizendo que exatamente precisa de um primeiro homem, e ele não considera o Balotelli esse primeiro homem, né? Tanto ele como o Lordeiro, como o Lucas Siqueira, não são esse jogador com essa característica. Ontem ele entrou com o Lordeiro, aí foi um erro, outro erro dele, do Itamar, a meu ver. Lordeiro é um jogador que, a meu ver, não deveria estar nem aí. Lordeiro, ele tá há 1 ano no Santa Cruz, não disse para que veio. É um jogador que surgiu, né? Teve uma projeção na época do São Bernardo, mas se machucou seriamente no joelho e não voltou mais a jogar. A verdade é essa, assim como o Bessa. Você tá vendo aí a agonia que o Bessa tá tendo para voltar a jogar, o sacrifício, né? Então, são jogadores, a meu ver, que só tá aumentando o custo e o benefício é zero. Então, Lordeiro, a meu ver, teria que ser reincidir o contrato dele, tá? Não tem condição. Lordeiro não dá para jogar, tá? Então, foi um outro erro, a meu ver, da escalação. Entrar com Totti e Lordeiro. Matheus Melo é aquele jogador que a gente observa que fisicamente não tá bem. Tentou ontem, ele junto com o João Pedro, procurou o jogo. No segundo tempo cansou, desapareceu, tá? Sumiu da partida. Mas no primeiro tempo ele já tentou um espaço, mas é um jogador que a gente ainda tem que esperar um pouco dele, né? Vamos ver se com o passar do jogo ele melhora, porque também não tá bem. O menos ruim foi o João Pedro. Não é à toa que fez o gol, né? É o que arrisca, é o que tenta. Gilvan
Pelo amor de Deus, não tem condição. Aí é um problema tão grave quanto a questão da lateral esquerda. Não temos peças, tá? O Pedro Henrique, que seria o titular, se machucou. E aí o Itamar, ele deixa claro, eu não li, mas na própria coletiva ele fala da necessidade do Santa Cruz ter um camisa 9, um homem gol, porque o Pedro Henrique não vai jogar nem tão cedo. Fez uma cirurgia no joelho também, tá? Não tem perspectiva de voltar. E o Gilvan Itamar já deixou claro que não quer o jogador. Tá aí porque não tem opção, né? Então, é um jogador que ontem foi horrível mais uma vez, né? Thiaguinho é aquele jogador voluntarioso, rápido, driblador, mas é muito falho na questão de finalização, de conclusão de jogadas. Ontem mesmo ele estava na pequena área, uma bola que ele podia voltar para quem viesse de trás para chutar, chutou a bola na linha de fundo. Então, limitadíssimo na questão finalização. Faz o gol, mas perde 20, tá? Então, esse foi o time inicial. Aí onde entram os erros de Itamar. Os erros de Itamar é nas invenções. O time terminou assim o jogo de ontem. Ele colocou o Jonathan Ribeiro de lateral direito, deslocou Israel para o meio e recuou o Balotelli para a defesa. Aí bagunçou tudo, minha gente. Desculpa, eu não gosto dessas invenções. Jonathan Ribeiro é ponta, né? Botou o cara para jogar de lateral. Israel é lateral, ele não tem cacuete de volante. E Balotelli não é zagueiro. Então ele tirou os jogadores das posições. E isso aí ferrou o time. Tanto é que quem assistiu o jogo viu que o final do jogo era para o time do Decisão ter ganho. Então essas invenções de Itamar, tá? Não me agradam. Aí botou também o Vini Moura, né? Que foi horrível. Olha, Vini Moura e Esquilo são dois jogadores que veio com um status de, não digo de craque, mas de ser aqueles jogadores de um patamar um pouco elevado para a competição, porque jogaram a Série C e fizeram parte do elenco do Volta Redonda, que foi campeão. Ah, mas o Vini Moura e o Esquilo não jogavam direto, não era titular, mas entravam. Teve partidas que ambos foram titulares, teve partidas que entraram jogando, mas eles fizeram parte do elenco, estavam lá servindo. Então vieram com status, assim como o próprio Jonathan Ribeiro, que fez uma Série C boa com o Ipiranga, vieram com status de ser aqueles jogadores, ó. Esses aqui provavelmente vão ser titular. E não estão jogando nada. Estão horríveis. Então eu cheguei a dizer no vídeo anterior que eu gravei que os dois caras do Volta Redonda podiam ir embora. Principalmente o Vini Moura. Não disse para que veio, né? Então, complicado. O Itamar, eu não sei até quanto tempo ele vai ter essa paciência de esperar da direção. E do outro lado, eu não sei quanto tempo a direção vai ter paciência com o Itamar. O próximo jogo é contra o Petrolina e tem que ganhar de todo jeito. Só para dar uma lembrada, o Santa Cruz perdeu 2 pontos, né? Porque, para quem está esquecido, a situação do Santa Cruz hoje é igual ao do ano passado. Temos que se classificar, chegar, né, nas fases finais, ser o melhor time a nível geral para garantir a Série D de 2026. Diferentemente do ano passado, que uma vaga já se definia exatamente na primeira fase, agora não. Agora as vagas vão ser para os 2 times melhores colocados na classificação geral. Então a gente está disputando a vaga da Série C com o próprio Decisão, com o Central, com o Jaguar, com o Petrolina, né? Com... como é que se diz? Agora fugiu. Afogados. Então esses times são os times que a gente tem que ganhar. A gente não pode perder para esses times. Porque se a gente perder,
complica. E ontem a gente deixou 2 pontos. Eu não conto aqui o Retrô, eu não conto nem o Náutico nem o Sport. Esses 3, o que vier é lucro. Porque são 3 times que estão à nossa frente a nível nacional. Então a nossa briga é com as outras equipes, as outras 7 equipes. Lembrando que cai 3 esse ano, tá? Então comenta aí e me diz o que é que tu achou dessas falas de Itamar, né, com essas invenções que ele está fazendo. E não deixa de curtir e de dar o like, beleza? Um abraço e em breve eu vou estar aqui com mais notícias para vocês.